Nesta aula nós vamos aprender sobre conexões da segmentação de dados. O que seria conexões de segmentações de dados? A conexões de segmentações de dados é basicamente o seguinte. Tá vendo quando eu clicar em filial aqui, todos os dados dos gráficos vão se movimentarem. Observe bem, tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse e os dois de baixo. Se eu clicar aqui em matriz, os dados vão alterar. Se eu clicar e selecionar todos os dados, a mesma coisa. Voltando aqui para a nossa base, como que nós vamos fazer uma segmentação de dados? Nós já aprendemos a fazer a segmentação de dados, agora nós vamos aprender a fazer as conexões. Como nós vamos fazer isso? Primeiro nós precisamos inserir as tabelas dinâmicas. Dentro dessa base de dados que já está formatado em tabela, vou em inserir, tabela dinâmica, selecionar essa nova planilha mesmo. Já está aqui, já foi criada a nossa tabela dinâmica e aqui eu vou colocar faixa de idade e os nomes. Já tenho a quantidade de nomes que tem por faixa de idade. Vou copiar essa tabela dinâmica inteira e colar aqui ao lado. Aqui, ao invés de idade, eu vou deixar o estado. Então eu tenho uma tabela dinâmica, duas tabelas dinâmicas. Eu vou criar uma terceira tabela dinâmica agora para mostrar o estado e a faixa de idade. Então eu tenho aqui que no estado de Minas Gerais tenho 7, em São Paulo 3, no total 10. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Vamos inserir pequenos gráficos nessas três tabelas dinâmicas aqui. Cliquei na primeira tabela dinâmica, Alt F1, ele vai inserir um tipo de gráfico. Vou clicar aqui. Cliquei nessa outra tabela dinâmica, Alt F1, ele me trouxe um outro tipo de gráfico. Vou em Design, altero o tipo de gráfico. Posso colocar o gráfico em pizza também. Vou dar um OK e vou diminuir o tamanho. Agora, nessa terceira tabela dinâmica, a mesma coisa. Alt F1, ele me trouxe esse tipo de gráfico aqui. Estou trazendo esse tipo de gráfico somente para ilustração, beleza, pessoal? Para vocês entenderem a conexão dos gráficos. Agora, eu vou inserir um botão da segmentação de dados. Vou clicar em qualquer uma delas. Análise de tabela dinâmica. Inserir segmentação de dados e vou deixar somente o estado. Está aqui nossa segmentação de dados. Vou formatar ela aqui embaixo de amarelo. Pronto. O que nós temos agora? Se eu clicar em Minas Gerais, somente o gráfico dessa tabela dinâmica que estará interagindo com a segmentação de dados. Mesma coisa se eu clicar em São Paulo. Clicar nos dois, os dados vão se movimentar. O que nós faremos agora? Vou clicar dentro da tabela, vou clicar dentro da segmentação de dados, vou até lá em cima, segmentação de dados e temos aqui conexões de relatório. Feito isso, ele já mostrou para nós as três tabelas dinâmicas que nós criamos nesta planilha. Se eu clicar aqui na tabela dinâmica 5 e dar um OK, ele agora estará interagindo entre este gráfico e o gráfico da segunda tabela. Se eu clicar em Minas Gerais, pizza vai somente para Minas Gerais. Mesma coisa se eu clicar em São Paulo. Se eu segurar e arrastar nos dois, tanto Minas quanto São Paulo estarão no mesmo gráfico. Agora, o que nós podemos fazer aqui? Agora, observe que somente esse último gráfico está interagindo ainda. Vou clicar na segmentação de dados, segmentação, conexões de relatório e vou selecionar o último gráfico, que é essa base de dados aqui. Preste bastante atenção que ele está a tabela dinâmica 4, aqui o caminho aonde está a tabela dinâmica. Por exemplo, aqui embaixo temos planilha 3 e aqui está mostrando o caminho. Cliquei para as três estarem sincronizadas, vou dar um OK. Quando eu clicar em São Paulo, todos os dados de São Paulo serão mostrados. Minas Gerais, a mesma coisa. Se eu clicar e arrastar nos dois, a mesma coisa acontece. O que acabamos de fazer aqui então? Nós criamos conexões entre todas as tabelas dinâmicas que estão na nossa base. O mesmo está acontecendo com o nosso dashboard de RH aqui que nós criamos. Beleza, pessoal? Nós não entraremos nesse dashboard agora porque temos um módulo somente para os projetos. Agora nós aprendemos a criar conexões de relatório. Beleza? Então, até a próxima aula.